Sejam bem-vindos ao nosso canal, o quadro aqui Realidade Política no canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. É um espaço que nós abrimos aqui no canal Rumo ao Nada, né, para a gente debater sobre temas importantes que estão acontecendo na política nacional. Se você gosta de política, deixa o seu like aqui no nosso canal e se é novato, se inscreva, né, que sempre que nós pudermos traremos um vídeo sobre esse assunto. Pois é, meus amigos, você já ouviu falar da Gleisi Hoffmann? Pois é, a Gleisi é deputada federal aqui pelo estado do Paraná, inclusive já foi senadora da República, já foi ministra, né, do governo na gestão da ex-presidenta Dilma Rousseff. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, declarou na tarde de ontem, domingo, que não adianta o ex-presidente Jair Bolsonaro chorar, né, por ter se tornado inelegível. Segundo ela, o ex-chefe do executivo não sabe jogar com as regras da democracia e por isso não pode fazer política, né? Segundo ela, não adianta o presidente chorar, o ex-presidente chorar, não adianta o ex-presidente espernear, o que tá feito, que o peixe morre exatamente pela boca, né? Falou demais e agora está pagando, né, tudo que ele disse durante a pandemia e durante a gestão que ele fez entre 2018 a 2022. Isso, gente, é declaração da presidente do PT aqui do estado do Paraná. Uns gostam dela, outros não gostam, uns foram favoráveis, né, essa declaração, outros já foram contrários. Ou seja, vivemos em uma democracia, cada pessoa tem o direito de exprimir a sua opinião. Essa declaração, a Gleisi, ela deu durante a comemoração da volta, né, do ex-deputado federal Jean William ao país. Nessa última sexta-feira, ele retornou ao Brasil depois de 4 anos e meio vivendo no exterior, né? Ou seja, teve uma espécie de uma comemoração da volta do ex-deputado federal, o Jean Willis, e aí teve essa comemoração e foi exatamente nessa comemoração que a deputada federal aqui pelo estado do Paraná, ela fez essas declarações, né? É importante salientar, gente, que o Jean Willis, ele tinha vencido, né, para deputado federal, as eleições para deputado federal em 2018. Ele estava entrando para o seu 4º mandato como parlamentar. E aí, aquele clima pesado da política 2018, né? Digamos assim, os últimos tempos foram mesmo muito difíceis, né? Houve uma certa divisão no país. O lado de esquerda e o lado de direita, como se nós tivéssemos 2 países dentro de um único país. Só que o importante ressaltar, gente, que o país, mesmo que cada um tenha a sua ideia, o seu gosto político, eu acho que tem que ter a convivência, ter no mínimo um pouco de união, né? E aquele tempo foi bastante... O Jean Willis sofreu muita perseguição e ele resolveu ir embora do Brasil e nem assumiu o seu mandato de parlamentar, né? A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, disse ainda que, além de Bolsonaro, alguns deputados também deveriam se tornar inelegíveis. Segundo a deputada federal aqui do Paraná, alguns de seus colegas na Câmara dos Deputados estavam juntos fazendo articulação para o 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram e vandalizaram os prédios dos 3 poderes, né? E aí, gente, o que você pensa dessa declaração da Gleisi Hoffmann? Você acha que, de fato, né, o Bolsonaro não deve ficar aí chorando, se lamentando pela sua, digamos assim, pela perca dos seus direitos políticos por 8 anos? É importante deixar bastante claro, né, que ainda existe a possibilidade do presidente pedir ao STF, né, um julgamento para ver se ele continua inelegível ou não, né? Vamos aguardar, digamos assim, as cenas dos próximos capítulos, né? É óbvio, gente, naturalmente a oposição comemora, né? Comemora com a perca dos direitos políticos do Jair Bolsonaro, enquanto o ex-presidente, os alinhados dele, né, vê isso com bastante tristeza, porque
as eleições 2026 é logo ali, né? E o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, queria no mínimo disputar, né, para senador ou então presidente da República, e é um nome fortíssimo, mas agora está fora do jogo político. Segundo a Gleisi Hoffmann, não adianta chorar, né? Porque o que levou a essa condenação foi exatamente as suas atitudes durante o seu tempo de governo. E tem outra, gente, é bom a gente colocar um parênteses aqui nessa conversa. A Gleisi, ela sonha, né, em ser indicada pelo presidente Lula para disputar as eleições presidenciais em 2026. A gente sabe que isso é muito difícil, gente. É quase que improvável, né, o presidente Lula indicar ela para disputa à presidência da República em 2026, que é logo ali, como eu acabei de falar no vídeo. E aí, gente, o que você pensa dessa declaração da Gleisi Hoffmann? Ela está certa, né? Quanto à atitude do Bolsonaro, ou ela errou? Comente aí. Gente, e tem mais um tema que eu quero perguntar, que eu vou trazer à tona para vocês e saber da sua opinião, você que acompanha o canal RN. O Instituto Datafolha realizou uma pesquisa de opinião e essa pesquisa foi publicada, ela veio a público no último sábado, dia 1º de julho, a respeito, né, do atrito entre os principais grupos políticos brasileiros e o questionamento, né, que a pergunta que o Datafolha fez, né, ao público, se o público acha que o Brasil é um país comunista. Gente, olha só o resultado. O levantamento aponta que 52% dos entrevistados acreditam de fato na possibilidade do Brasil se tornar comunista, sendo 33% totalmente e 19% parcialmente. Ou seja, o Datafolha chegou a um certo grupo de perguntas grupo de pessoas e perguntou: qual que é a possibilidade do Brasil se tornar um país comunista? Aí, gente, 33% falou: olha, é totalmente possível o Brasil agora no mandato do presidente Lula se tornar uma nação comunista. Já 19% dos entrevistados, né, foi parcialmente: pode ser que vire, pode ser que não vire um país comunista. Isso, gente, esse tipo de pensamento da população brasileira vai naquela linha de que, por exemplo, do alinhamento político que o Brasil sofreu, né, agora com a entrada do ex-presidente Lula. É importante salientar que, na época da gestão do presidente Bolsonaro, como era um governo mais alinhado à direita, ele se alinhou, digamos assim, politicamente com países como os Estados Unidos, né, que é um país, na época, governado pelo Donald Trump, né, que é de direita, e com outras nações que também têm viés de direita. Já o presidente Lula, que foi eleito em 2022, ele tem um alinhamento, digamos assim, mais à esquerda e ao centro. E aí voltou, digamos assim, a interagir, retomou o alinhamento político, como, por exemplo, a Venezuela, né? O presidente Jair Bolsonaro dava declaração fortíssima condenando a Venezuela por falta de democracia lá na Venezuela, lá em Cuba, né? Bolívia, esses tipos de países, né? E agora o presidente Lula não, ele está dando enfoque, né? Ou seja, está retomando alianças políticas, digamos assim, né? Relações de negócio com a Venezuela, com a Argentina, né? Que hoje está praticamente quebrada, a Argentina, com Cuba e digamos assim, melhorando ainda mais, digamos assim, as relações internacionais com a China, por exemplo, né? E talvez seja por causa disso, né, que os entrevistados disseram ao Datafolha que sim, o Brasil corre o risco de se tornar um país comunista, ou seja, é um grupo bastante alto de pessoas, gente, ou seja, um pouquinho mais de 50% da população brasileira, né, acredita que de fato, né, o Brasil pode se tornar uma nação comunista. E aí, você acha que o Brasil corre o risco
de ser um país comunista, ou você acha que é devaneio de quem pensa dessa maneira? Eu quero muito saber da sua opinião. E você que gosta de política, gente, nos fortaleça, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, que sempre vamos trazer um tema exatamente como esse aqui, é para debater, para comentar, não é para ir do lado de um ou de outro, mas é para você trazer a sua opinião, o que você pensa sobre essa questão, né? Aqui no caso, esse vídeo, a declaração, né, da deputada federal a Gleisi Hoffmann, e a outra, né, o levantamento do Datafolha mostrando que 52% da população brasileira acredita que o país está caminhando para o comunismo. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso.